Bom, então agora nós vamos falar sobre relação de equivalência. Bom, uma relação de equivalência, então uma relação R num conjunto E não vazio é uma relação de equivalência em E se e somente se primeiro R é reflexiva, e lembrando que ser reflexiva é que x está relacionado com x para todo x pertencente a E. Segundo, R é simétrica. E ser simétrica quer dizer que se x está relacionado com y, então y está relacionado com x. E terceiro, R é transitiva. E lembre-se que R é transitiva se x relacionado com y e y relacionado com z implicar x relacionado com z. Ok? Então, se eu fizer um esqueminha aqui, ó, se eu puser um ponto representando x, quer dizer que x está relacionado com x. Isso aqui para reflexiva. Para transitiva, quer dizer que se eu tenho x e y, e se eu tenho x relacionado com y, eu vou pôr a setinha para dizer que é x relacionado com y, então eu vou ter y relacionado com x. Ok? Então, na verdade, no item 2, ao invés de implica, é se somente se, né? Porque, embora seja implica, o implica é suficiente. Mas se eu colocar se somente se, também vale, né? Porque isso quer dizer que sempre que tem um par na relação, o par trocando a ordem dos elementos também pertence à relação. E o terceiro é se eu tenho x relacionado com y e y relacionado com z, ó, x relacionado com y e y relacionado com z vai implicar em x relacionado com z. Ok? Bom, então eu vou dar dois exemplos básicos. Primeiro é o seguinte, ó. Então vamos pegar o conjunto de todas as pessoas vivas do universo. Todas as pessoas vivas do universo. Do planeta Terra, né? Eu não sei se tem mais gente no universo. Conjunto de todas as pessoas vivas do universo. E vamos pegar R, seja R a relação x está relacionado com y, x está relacionado com y, se x e y tem o sobrenome Silva. Tem um sobrenome Silva, né? Porque algumas pessoas têm mais de um sobrenome. Então, naturalmente, essa relação é reflexiva, né? Porque a pessoa, se você pegar ela e ela, né? Tem sobrenome Silva. É simétrica, né? Porque se x e y tem sobrenome Silva, y e x tem sobrenome Silva. E é transitiva, né? Porque se x
e Y tem sobrenome Silva, eu posso dizer que Y e X tem sobrenome Silva. Então, essa é uma relação de equivalência. Para dar um exemplo numérico, eu vou pôr aqui exemplo 1, no exemplo 2. Para dar um exemplo numérico, vamos pensar no conjunto dos números inteiros. Então, seja Z o conjunto dos números inteiros. Naturalmente é um conjunto não vazio, né? Então, seja R a relação. Então, ó, a relação é a seguinte: XY pertence a R, ou XRY, né? Se e somente se X e Y tem mesmo sinal. X e Y tem o mesmo sinal. Ok? Ou seja, se X vezes Y é maior que zero. Vamos tirar o zero aqui, ó, só para facilitar a nossa escrita, né? Isso aqui é o mesmo que dizer que X vezes Y é maior que zero. Ok? Bom, então é claro que essa relação é reflexiva. Porque X vezes X é maior que zero, né? X vezes X é maior que zero. Já que eu estou pegando X em Z estrela, diferente de zero. 2i. Se X é RY, então X vezes Y é maior que zero. Como o produto é comutativo, eu posso escrever que Y vezes X é maior que zero, né? Eu estou fazendo assim só para fazer conta, né? Mas é sabido, né, que se X e Y tem mesmo sinal, né, Y e X tem mesmo sinal. Eu não precisava escrever, né? Mas para mostrar para vocês como que a gente põe no papel isso que eu estou dizendo. Então isso implica que Y é RX. Então ela é simétrica. E é transitiva, ó. Se X RY e Y RZ, então aqui está dizendo que X vezes Y maior que zero e Y vezes Z maior que zero. Então, ó, ou X e Y são positivos ou X e Y são negativos, né? Se X e Y são positivos, se X maior que zero e Y maior que zero, eu tenho Y maior que zero. Ó. Como Y vezes Z é maior que zero, então eu tenho Z maior que zero. Porque Y vezes Z é maior que zero. Logo, X vezes Z é maior que zero, que implica que X é RZ. Se X é menor que zero e Y é menor que zero, como Y vezes Z é maior que zero, então isso tem que implicar que Z é menor que zero. Y menor que zero, para Y vezes Z ser maior que zero, significa Z menor que zero. Ou seja, Y vezes Z maior que zero. Logo, X é Z, né? Z menor que zero, eu quero X e Z. Então, X, Z é maior que zero, logo X está relacionado com Z. Então, essa relação é transitiva. Ok? Então, é uma relação de equivalência. Bom, quando uma relação é de equivalência, então, quando uma relação em E é uma relação de equivalência, nós dizemos
e XY pertence a R, né, de equivalência, e XRY, né, ou XY pertence a R, nós dizemos que X e Y são equivalentes. São equivalentes. Nós vamos denotar por til, denotamos por til uma relação de equivalência valência num conjunto E. Ok? Então, se você viu uma relação assim, ó, é uma relação de equivalência. Observe que as sentenças abaixo são equivalentes por conta, quando se trata de uma relação de equivalência, né? Por conta da simetria. Então, x e yx são equivalentes. Por quê? Por conta da simetria, x e y, x equivalente a y implica y equivalente a x. E por conta da simetria, y equivalente a x implica x equivalente a y. Ok? Então, essas afirmações são equivalentes. Agora eu vou dar um exemplo para a gente construir uma relação de equivalência no conjunto. Então, vou pegar um conjunto simples aqui, ó, A, B, C, e vou construir uma relação de equivalência nesse conjunto. Observe que, como eu quero que essa relação seja equivalente, tem que valer a primeira propriedade, que é a reflexibilidade. Ela tem que ser reflexiva. Então, nessa relação, qualquer que seja, vai ter que ter os pares XX. Então, vai ter que ter AA, BB e CC. Por quê? Porque X tem que ser equivalente a X para todo X pertencente a E. Ok? Se eu colocar um par, digamos, AB, como ela é simétrica, o par BA tem que aparecer. Ok? Então, nós temos, ela é reflexiva, né? Porque todos os pares XX com X em E estão presentes. E por enquanto ela é simétrica, ó. Porque se eu pus o par AB, que é o único par diferente, né, dos que tem o mesmo elemento nas duas entradas, eu coloquei o par refletido, BA. Okay? Se eu colocar o par, por exemplo, BC, vou pôr de outra cor aqui, ó. Se eu colocar o par BC e não colocar CB, ela já não é de equivalência, né? Porque eu não tenho o par BC refletido. Ok? Então, BA. Agora, e ela é natural, do jeito que foi construída, ela é naturalmente transitiva, né? Porque só tem a A, AB, BB, né? As possibilidades já estão todas aí. Ok? Então, eu construí aí uma relação de equivalência no AB, né? AB, BA, AB, BB, BA, AA, ou AA, BB, AA, BA, né? E assim sucessivamente. Então, construímos uma relação de equivalência, ok? Entender isso vai ajudar você a resolver o problema proposto. Bom, uma coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte, ó. Se X pertence a uma relação de equivalência, desculpe.
Antes disso, eu vou definir uma classe de equivalência. Então, definição. Então, seja um conjunto não vazio e tio uma relação de equivalência em E. De equivalência em E. Seja x pertencente a E. A classe de equivalência de x, ou seja, o conjunto de todos os elementos que são equivalentes a x, em E, segundo essa relação, é o conjunto que eu vou denotar por x barra, o conjunto dos y pertencentes a E, tais que x é equivalente a y. Esse conjunto é igual ao conjunto dos y pertencentes a E, tais que y é equivalente a x. Ok? Por quê? Porque nós mostramos aqui, ó, que tanto faz eu escrever x equivalente a y ou y equivalente a x. Tá? O que importa aqui é que quem está variando é o y. Ó. Ok? Mas essas sentenças são equivalentes. Bom, agora sim, ó, se y pertence a x barra, então y barra é igual a x barra. E isso decorre da transitividade. De fato, ó, se y pertence a x barra, então, quem é y barra? Y barra é o conjunto dos z pertencentes a E, tais que y é equivalente a z. Ora, mas como a relação é transitiva, como y pertence a x barra, isso aqui, em outras palavras, está dizendo que y é equivalente a x, que é o mesmo que dizer que x é equivalente a y. Mas, olha, se x é equivalente a y e y é equivalente a z, né? Que é o mesmo que dizer que z é equivalente a y, esse conjunto também é o conjunto dos z pertencentes a E, tais que z é equivalente a x. Ok? De onde é que saiu isso? Ó, eu tenho que y é equivalente a x. Ou seja, x é equivalente a y. E se z barra pertence a y barra, então z é equivalente a y. Então eu tenho x é equivalente a y e z é equivalente a y. Como z é equivalente a y é equivalente a z. Então eu tenho x equivalente a y e y equivalente a z. Então, isso resulta em x equivalente a z. Se x é equivalente a z, é porque z pertence a x barra. Ok? Com isso, nós mostramos, na verdade, que y barra está contido em x barra. Mas, pelo mesmo argumento, a gente tem que x barra está contido em y barra. Pertence a uma classe de equivalência x barra, então a classe de equivalência do y barra, é igual à classe de equivalência do x. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque daí sai a seguinte afirmação, que eu vou chamar aqui de proposição. Se x e y pertencentes a E são tais que x é diferente de y, então, ou vou escrever que fica melhor. Então, x barra inter y barra é igual a vazio, ou x barra é igual a
y barra. Então, ó, duas classes de equivalência ou tem interseção vazia ou são iguais. Porque se tem um elemento comum às duas, ele vai fazer com que esses elementos que determinam as classes sejam equivalentes. Ok? Vamos provar isso. Então, sejam x e y. Já vou tomar direto, tá? X diferente de y em E. Se x barra inter y barra igual vazio, né, não há o que provar. Agora, se x barra inter y barra igual diferente de vazio, vamos tomar z pertencente a x barra inter y barra. Ok? Z diferente de x barra de x e z diferente de y. Como x é diferente de y, lá nessa interseção vai ter um z que não é x nem é y, né? Bom, agora eu quero provar que as classes x barra e y barra são iguais. Como z pertence a x barra, nós temos que z é equivalente a x. E como z pertence a y barra, nós temos z equivalente a y. Então, nós estamos com o seguinte, ó, z equivalente a x. Aí eu vou escrever x equivalente a z, né? Nós já provamos que as afirmações são iguais. E z equivalente a y. Isso me dá x equivalente a y. Ou seja, x barra igual y barra, né? Ok? Então, duas classes ou são iguais ou não tem nenhum elemento em comum. Isso vai ser muito importante quando a gente falar de conjunto das classes de equivalência. Tá ok? Bom, então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então seja x um conjunto que tem 1, 2, 3. E vamos pegar E igual P de x, o conjunto das partes de x, que é o conjunto que tem vazio, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 e o 1, 2, 3, que é o x. Eu vou pôr 1, 2, 3, mas depois, para eu não estar repetindo, eu vou, né, usar o nome desse conjunto, que é x. Muito bem. Seja til a relação A equivalente a B, se e somente se o número de elementos de A igual ao número de elementos de B. Ok? Neste caso, ó, nós temos que o conjunto que só tem o 1 é equivalente ao conjunto que só tem o 2. O conjunto que só tem o 1 é equivalente ao conjunto que só tem o 3. O conjunto que só tem o 2 é equivalente ao conjunto que só tem o 3. E vice-versa, né? Aqui, ó, como vale a simetria, 2 equivalente a 1, 3 equivalente a 1 e 3 equivalente a 2. Eu não vou mais ficar repetindo isso, tá? Aí, ó, o 1, 2 é equivalente a 1, 3, que é equivalente ao 2, 3,
Foi, né? Que é equivalente ao 2, 3. Né? E isso aqui está dizendo que o 2, 3 é equivalente a 1, 2, que o 2, 3 é equivalente a 1, 3, né? Porque, como é relação de equivalência, tanto faz o lado que você olha e também vale a simetria. O vazio só é equivalente ao vazio. A gente, claro que aqui x é equivalente a x, né? Para todo x igual a 1, 2 ou 3. E aqui da mesma forma, xy, deixa eu pôr de outra cor aqui, ó. Aqui. XY é equivalente a XY para todo XY igual a 1, 2, 3. O vazio só é equivalente ao vazio e o x só é equivalente ao x. Lembre-se que a equivalência é dada pela quantidade de elementos no conjunto. Bom, então a classe de equivalência do 1 é o conjunto de todos os elementos do conjunto das partes, né, que são equivalentes a 1. Ou seja, o próprio 1, o conjunto que tem só o 2 e o conjunto que tem só o 3. A classe de equivalência do vazio é o conjunto que só tem o vazio. A classe de equivalência do 1, 2 é igual ao conjunto que tem o 1, 2, o 1, 3 e o 2, 3. E a classe de equivalência do x é o conjunto que só tem o x. Então, ó, aqui é bom observar que a classe de equivalência do 1 vai coincidir com a classe de equivalência do 2, que vai coincidir com a classe de equivalência do 3. Ok? Sempre que dois elementos são equivalentes, as suas classes de equivalência são iguais. A classe de equivalência do 1, 2 vai coincidir com a classe de equivalência do 1, 3. 1, 3. E vai coincidir com a classe de equivalência do 2, 3. Bom, pois muito bem. Aqui, a gente, se a gente olhar, ó, bem, a gente dividiu o conjunto das partes em pedaços, né? Em que esses pedaços não se tocam. Então você tem o vazio, que é dado pela classe do vazio. Aí você vai ter a classe do 1. Então aqui vai ter o vazio, ó. Aqui vai ter o 1, o 2 e o 3. A classe do 1, 2, que vai ter o 1, 2, o 1, 3 e o 2, 3. E a classe da equivalência do x, que vai ter só o x. Então, todos os elementos do conjunto das partes estão aqui, ó. E eu classifiquei eles de acordo com as classes de equivalência, né? O que eu fiz foi uma partição do conjunto das partes segundo a relação de equivalência TIL. Ou seja, segundo a quantidade de elementos dos conjuntos. Eu classifiquei os elementos a partir de uma propriedade, qual seja a quantidade de elementos que cada conjunto tem. Bom, esse conjunto recebe um nome especial. Então, se a gente tomar E, um conjunto não vazio, TIL, uma relação de equivalência em E, o conjunto das classes de equivalência. Em E, segundo TIL, é o conjunto
quociente de E por tio, que a gente denota assim, ó, E quocientado por tio é o conjunto dos x barra, tais que x pertence a E. Naquele exemplo, P de x, que é o E quocientado por tio, é o conjunto que tem a classe do vazio, a classe do 1, a classe do 1, 2 e a classe do x. Ok? Por que não aparece a classe do 2 e a classe do 3? Porque a classe do 2 é igual à classe do 1. A classe do 3 também é igual à classe do 1. A classe do 1, 3 é igual à classe do 1, 2. A classe do 2, 3 também é igual à classe do 1, 2. Então, o conjunto quociente, uma coisa não vai aparecer 3 vezes, né? Tem esses elementos aí. Ok? Então, deixa eu dar outro exemplo. Ó. A gente deu aquele exemplo dos inteiros, né? Então, deixa eu voltar lá, né? Então, é igual a z sem o zero, né? E tio, né, era a relação definida assim, ó. X tio y, se só se x vezes y maior que zero. Então, por exemplo, quem é a classe do 1? Quem é que multiplicado por 1, ó, x pertencente a z estrela, tal que x vezes, né, x relacionado com 1, né? Tal que 1 relacionado com x. Ou seja, são os x pertencentes a z estrela, tais que 1 vezes x é maior que zero. Que conjunto é esse? São z estrela maior que zero, né? Que a gente aprende no ensino básico como z estrela mais. Ou seja, é o conjunto dos números inteiros positivos. Então, inteiros positivos. Quem é, por exemplo, a classe do menos 1? A classe do menos 1, aqui não precisa da chave não, viu, gente? A classe do 1, a classe do menos 1. Quem é a classe do menos 1? São os x pertencentes a z estrela, tais que menos 1 é equivalente a x. Então, isso são x pertencentes a z estrela, tais que menos 1 vezes x é maior que zero. Quando que você multiplica um número por menos 1 e dá positivo? Então, isso é z estrela menos, né? São os inteiros negativos. Então, com isso, ó, aí é claro, né? A classe do 2, você consegue provar que é igual à classe do 1. A classe do 3 é igual à classe do 1. Porque quando é que 2 vezes x é maior que zero? Quando x é maior que zero. Então, para qualquer inteiro maior que zero, se z é maior que zero, z barra é igual a 1 barra. Né? Porque quando é que x vezes z é maior que zero? Se z é maior que zero, quando x é maior que zero. Então, se z é maior que zero, então z barra, a classe do z é igual à classe do 1. Da mesma forma, se z é menor que zero, então z barra é igual a menos 1 barra. Né? Porque vai ficar x vezes z maior que zero. Se z for negativo, x tem que ser o quê? Negativo. Ok? Então, ó, o conjunto quociente z estrela quocientado por tio só tem dois elementos. 1 barra e menos 1 barra. Ok? Então, o que é que a gente fez, em outras palavras? Nós pegamos o conjunto z,
Tiramos o zero aqui do Z, ó, com a bolinha aberta aqui. E dividimos ele em dois pedaços. O pedaço dos números positivos e o pedaço dos números negativos. Ok? No curso de probabilidade, vocês aprenderam o que é uma partição de um conjunto. Bom, e aqui eu vou falar só de partição finita, tá? Não sei se... Eu acho que lá na probabilidade é partição qualquer. Bom, uma partição finita de um conjunto, uma partição finita de um conjunto é uma coleção, uma família finita de conjuntos x1, x2, xn, todos não vazios. Então já vou definir assim, ó, tais que, primeiro, xi é diferente de vazio para todo i, de 1 até n. Segundo, xi inter xj é igual a vazio para todo i diferente de j. Quaisquer dois conjuntos que você pegar na família, a interseção é vazia. E terceiro, a união para i indo de 1 até n de xi dá igual a e. Se você unir todo mundo, x1, união x2, união xn, isso resulta no e. Então, um fato importante é que se é um conjunto... Deixa eu dar um exemplo, né? Antes de falar isso. Então, por exemplo, ó, seja um conjunto que tem 1A, alfa, alfa parece com 2, 1AM, 2BN. Então, ó, eu posso dar várias partições para esse conjunto aí, ó. Mas eu posso pegar, por exemplo, x1 igual a 1, 2, x2 igual a AB e x3 igual a MN. Então, ó, é verdade que xi é diferente de vazio para todo i, igual a 1, 2 ou 3. Também é verdade que xi inter xj é igual a vazio para todo i diferente de j. E também é verdade que se você fizer x1 união x2 união x3, o resultado dá e. Então, essa família x1, x2, x3 é uma partição de e. É uma partição de e. No curso de probabilidade, vocês aprenderam a calcular quantas são as partições de um conjunto finito, né? Bom, então a proposição é a seguinte: se seja um conjunto não vazio e tio uma relação de equivalência em E. Então, o conjunto das classes
né, o conjunto quociente, o conjunto das classes de equivalência. Determinadas por tio, né? Eu vou escrever de tio em E, determina uma partição de E, né? Então, embora eu não vá fazer a prova, mas eu vou indicar como é que a gente faz, ó. Então, o que é que a gente tem que provar, ó? Que E quocientado por tio vai dar, né, o conjunto dos x barra, tais que x pertence a E. O que é que a gente tem que provar, ó? Que para todo x pertencente a E, x pertence... Eita, não vou usar a mesma letra não. Para todo y pertencente a E, y pertence a um x barra para algum x pertencente a E. Por quê? Porque a gente tem que provar que a união de todas as classes vai dar o E, né? Que é o item 3i aqui da definição de partição. Segundo, a gente tem que provar que x barra inter y barra é igual a vazio para todo x barra diferente de y barra. Quando você pegar quaisquer partições distintas, quaisquer classes de equivalência distintas, a interseção é vazia, que é o item 2i aqui da definição de partição. Isso a gente já provou, né? Se duas classes são distintas, então a interseção é vazia. E a primeira é que para todo x, né, x barra, todo x barra é diferente de vazio. Isso também é verdade porque x pertence a x barra, né? Então a prova é isso. Eu quero que vocês escrevam essa demonstração. Isso vai valer um ponto extra.